Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que pecamos. São José, desde-os assentar. Eu vi uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e língua. Pela festa de todos os santos, que celebramos esse domingo como solenidade externa, a Igreja, ela celebra a vitória e o triunfo de incontáveis e inomináveis filhos seus, que combateram o bom combate, que guardaram a fé e mereceram a coroa eterna e a palma da vitória. Tão numerosos já são aqueles que venceram as provações e entraram na posse da felicidade eterna, como afirma na epístola de hoje o livro do Apocalipse. Eu vi uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E esta realidade deve nos levar a um grande desejo do céu, nos levar a viver na expectativa do céu. Entre nós e o paraíso existe ainda toda uma vida de lutas, de provações, de cruzes a serem carregadas. Tem um caminho que se apresenta diante de nós e que nós, com auxílio da graça de Deus, nós podemos e devemos percorrer com uma determinação bem determinada, nas palavras de Santa Teresa de Ávila. Para trilhar esse caminho que tantos santos, tantos justos conseguiram já trilhar nos precedendo, para chegar ao céu, a única condição indispensável é a caridade, o amor de Deus, a única condição para chegar ao céu. Quem tem a caridade, quem tem o amor de Deus, cumpre os mandamentos, busca a prática do bem, busca a virtude. Nesse sentido, diz Santo Agostinho, ame e faça o que quiseres. Para chegar ao céu, a única condição é o amor de Deus, é a caridade. Os santos se santificaram porque souberam amar a Deus sobre todas as coisas, se santificaram e foram salvos pelo peso e pela grandeza da sua caridade, do seu amor por Deus e pelo próximo. E nós podemos amar a Deus perfeitamente pela sua graça, pela inabitação do Espírito Santo em nós, que nos santifica e nos faz verdadeiramente amigos de Deus, nos faz santos. O santo, justamente aquele que é amigo de Deus, quer as mesmas coisas que Deus quer, tem uma união de coração com Deus, uma união de intenção com Deus. E esse Espírito Santo que habita em nós e que produz em nós a caridade verdadeira, que faz crescer em nós a caridade, nos faz justamente seguir os mandamentos, os preceitos da caridade. Por isso diz nosso Senhor: quem me ama, observa os meus preceitos. E nós podemos constatar isso na vida dos grandes santos, um grande zelo em amar a Deus, no cumprimento dos mandamentos, desde os santos da vida diária até os grandes santos fundadores de ordens,
souberam amar a Deus e cumprir a sua vontade, cumprir os mandamentos. Esta graça santificadora nos é dispensada e acrescida ordinariamente pelos sacramentos. Esta graça da caridade santificadora é corroborada em nós pela vida de oração, corroborada e sustentada pela vida de oração, pela missa dominical ou até mesmo diária, pelas comunhões bem feitas, pelas devoções católicas, sobretudo a devoção a Nossa Senhora, entre as mais importantes, o Rosário. Os santos, nós podemos constatar em suas vidas, tiveram um grande amor pela Santa Missa, frequentavam com piedade os sacramentos, tinham uma grande devoção pelo sacramento da Eucaristia, tinham uma fervorosa vida de oração, tiveram grande confiança na intercessão de Nossa Senhora, que é rainha de todos os santos. E também nós, diante da realidade dos santos e da santidade, também nós somos convidados a trilhar esse caminho, somos chamados a ser santos. É necessário que o busquemos, completa perfeitamente a finalidade para a qual fomos criados. É a nossa vocação mais comum e Nosso Senhor nos convida: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Sede santos, da mesma santidade que procede daquele que é chamado 3 vezes santo. Sede santo, como vosso Pai Celeste é santo. Se Nosso Senhor nos comanda uma tal santidade, é porque é possível, e a sua graça nos ajuda nesse caminho, e sem Ele, e sem esta graça, evidentemente, nós não poderíamos ser santos dessa mesma santidade de Deus. E nós trilhamos justamente o caminho da santidade, o caminho do céu, quando nós começamos a buscar amar a Deus sobre todas as coisas, passando pela prática dos mandamentos, dos preceitos evangélicos, frequentando bem os sacramentos, as devoções diárias, uma vida de oração verdadeira e fervorosa, buscando crescer realmente de virtude em virtude, de graça em graça, para crescer no amor de Deus. Da parte de Deus, a graça não nos falta, mas nós precisamos cooperar, buscando cumprir sempre em nossa vida a vontade de Deus, buscando ser perseverantes na prática do bem, apesar das tribulações, das dificuldades na nossa vida, combatendo o bom combate do cristão para guardar, sobretudo e primeiramente, a virtude da fé e depois da fé as demais virtudes. Devemos sempre lembrar, quando nós festejamos os santos, e a igreja festeja os santos. Hoje, em particular, todos os santos do céu, mas o calendário da igreja, o calendário litúrgico, está repleto de pedras preciosas, que são santos e que nós festejamos, cada qual com uma virtude particular que aparece com mais relevo. E festejando tais santos na liturgia da igreja com muita alegria, com muito amor, sobretudo aqueles que nos são mais caros, nós devemos sempre nos lembrar que o céu existe e que o céu também foi feito para nós. Não podemos considerar a santidade de maneira romântica, algo muito distante das nossas capacidades. O céu, onde moram os santos, também foi feito para nós, para cada um de nós. O céu é o lugar onde a nossa alma contemplará a Deus face a face, se alegrará eternamente
com a posse de Deus. O nosso corpo será transformado num corpo glorioso, não haverá mais choro, nem sofrimento, nem dor. E isso foi feito para cada um de nós. Deus preparou isso para cada um de nós. Nos é possível com a sua graça. Todos nós somos chamados ao céu e, como consequência, chamados à santidade. Sede santos, como meu Pai Celeste é santo. E diante desses santos que a igreja festeja, devemos nos perguntar, como Santo Agostinho perguntou, se eles puderam, por que é que eu não posso? E de fato, nós podemos, não por nós mesmos, não baseados nas nossas próprias forças humanas, mas confiando na graça de Deus, para assim poder cumprir os mandamentos, usar dos bons meios de santificação, crescer nas virtudes cristãs, levar uma vida de piedade, numa verdadeira mentalidade católica que é contrária à mentalidade mundana. Lembrando sempre que nós vivemos para Deus e um dia, certamente, iremos para Deus. São tantos os santos quanto são diferentes os homens. E se assim como Deus concedeu a eles pessoas tão diferentes umas de si mesmas, entre elas, concedeu para eles tantas graças para alcançar a santidade, Deus também, que é fiel, sumamente fiel, fidelíssimo às suas promessas, também nos concederá graças para sermos santos, para trilhar o nosso caminho de santidade. Se eles podem, por que é que eu não posso? A devoção aos santos, ela se torna então de grande utilidade na Igreja Católica. É bem didática para nós. A devoção aos santos é de real utilidade para buscar a nossa própria santificação, buscar imitar a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, viver verdadeiramente o Evangelho, porque tais pessoas conseguiram. Ou seja, de fato é possível viver os preceitos do Evangelho, é possível buscar os mandamentos. Pessoas como nós conseguiram, pessoas que tinham a mesma natureza que nós temos, pessoas que sofreram talvez as mesmas tentações, passaram por tribulações semelhantes às nossas. Eles puderam ser santos, também nós podemos. E podemos ver na vida dos santos o ideal da vida cristã como possível, como real, como concreto, estando ao nosso alcance por causa da graça de Deus que nos sustenta. Assim, a vida dos santos e o conhecimento da vida dos santos é para nós de grande utilidade. O exemplo dos santos nos permite ver as virtudes sendo praticadas concretamente, sendo possíveis de ser praticadas concretamente e com qual excelência é possível praticá-las. A vida dos santos é o próprio Evangelho, são as páginas do próprio Evangelho que estão ali, que está sendo vivido concretamente. Na vida dos santos nós podemos ler a vida do próprio Cristo, de onde provém toda a santidade. As virtudes, ela tem um poder muito maior de convencimento quando nos são mostradas pelo exemplo de uma pessoa concreta do que quando nos é mostrada de forma muito abstrata, por conceitos. E assim, a vida dos santos nos é muito útil. O exemplo dos santos nos faz conhecer a virtude, admirar a virtude, perceber que ela é possível, sobretudo amar a virtude e querer depois praticá-la na nossa vida. O conhecimento dos santos nos confronta
de alguma forma, nos leva a refletir sobre a nossa vida, nos leva a mudar de atitude, nos leva a pensar, pode ser que para mim também é possível. A verdadeira devoção aos santos, então, deve nos levar a querer imitar as virtudes desses santos personagens, que por sua vez souberam imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos exorta São Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Jesus Cristo. A devoção aos santos é utilíssima e por isso que existe tal devoção na igreja. É utilíssima porque nos aviva a esperança. A devoção aos santos deve nos dar uma grande confiança de que Deus nos dará a salvação eterna e as graças e os meios necessários para consegui-la. Claro, se nós fizermos a nossa parte e com o auxílio da graça procurar cumprir os mandamentos. Deus, que é sumamente bom e poderoso, prometeu a salvação àqueles que observarem fielmente os seus mandamentos com auxílio da sua graça. E se a tantos santos Deus deu inumeráveis graças abundantes para se salvarem, por que não daria a cada um de nós graças necessárias e abundantes? E assim, apesar das nossas misérias que nos confrontam, apesar das nossas deficiências, nós podemos ter a certeza de que Deus é bom e que Deus é fiel às suas promessas. Deus, Ele saberá providenciar diversos meios para nos fazer chegar à sua salvação, contanto que nós façamos a nossa parte. Como diz o velho adágio inaciano, confiar como se tudo dependesse de Deus, trabalhar como se tudo dependesse de nós. A devoção aos santos nos é utilíssima pela própria intercessão dos santos, em virtude da realidade do dogma, da realidade da verdade, da comunhão dos santos. Nós dizemos no credo, eu creio na comunhão dos santos. Os santos, de fato, intercedem por nós, conhecem as nossas necessidades, porque Deus lhes dá a conhecer. Eles passaram pelo mundo e por isso também eles sabem muito bem como são as nossas lutas. E agora no céu, eles temem que nós venhamos a perder a glória celestial e por isso não cessam de suplicar por nós. Junto de Deus, na glória do céu, os santos rezam por nós. Os santos atraem graças de Deus para a nossa vida. Eles se compadecem das nossas lutas sobre a terra. Eles se unem conosco em laços de verdadeira amizade espiritual. E de fato, os santos são nossos amigos. Sobretudo aqueles santos que nós adotamos como nossos santos de devoção, aos quais nós temos uma particular devoção e amor, aos quais correntemente nós pedimos a sua intercessão. Eles são nossos verdadeiros amigos no céu, amigos espirituais, amigos na caridade. Nós temos comunhão de interesses, amar a Deus e fazer a vontade de Deus, desejando eternamente o céu. E esses que nós louvamos sobre a terra, eles suplicam por nós junto a Deus no céu. Por isso nós amamos os santos, por isso a igreja cultua os santos. É de grande utilidade para nós, para a nossa salvação, para a nossa caminhada espiritual, a devoção aos santos. Os santos nos lembram constantemente do céu, da nossa verdadeira finalidade. Os santos nos dão a certeza da eficácia da graça de Deus.
Os santos nos dão a esperança de um dia alcançar também o reino dos céus. Os santos nos animam a praticar as virtudes pelos exemplos de suas vidas. Os santos nos fazem nos desapegar deste mundo para buscar e desejar a nossa verdadeira pátria junto de Deus. E assim também os santos conseguem para nós diversos benefícios junto de Deus por causa da sua intercessão. Assim, sigamos os nossos santos, louvemos os nossos santos, imitemos os nossos santos pelos caminhos das bem-aventuranças, da prática das virtudes, da prática dos conselhos evangélicos. E assim nós podemos nos alegrar, porque também para nós haverá uma grande recompensa no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.